Dando continuidade às nossas conversas aqui no canal do YouTube Espiritismo do Século XXI e também para os amigos do Facebook, nós damos continuidade na conversa de André Luiz na casa de Lísias. E André estava conversando com a mãe dele, a dona Laura. Nós já falamos isso em episódios anteriores. Vamos hoje então fazer um enfoque dessa conversa e alguns ensinamentos muito importantes a respeito da mulher, do casamento, da função da mulher em casa. Vai ser muito importante para a gente meditar, raciocinar a respeito. Não se esqueça, porém, de dar o like, de se inscrever no canal, isso é importante. É bom também que vocês do Face e, claro, do YouTube, também recomende esses vídeos para que possa chegar no maior número possível de pessoas. Nós espíritas, nós ficamos muito felizes quando a nossa conversa, a nossa divulgação seja avantajada, ela cresça nesse mundo enorme em que vivemos. Não se esqueça, porém, se inscrever é importante e divulgar também muito, muito importante. Continuando então, André Luiz estava na casa de nosso lar, lá em nosso lar, lá na cidade nosso lar, na casa de Lísias, conversando com a mãe dele, a dona Laura. Uma palestra muito amigável, já que ele tinha ficado sozinho com ela e ela tinha levado para conhecer a neta dela e tal. Já conversamos isso nos anteriores. E naquela conversa, aquela palestra amiga, carinhosamente desenvolvida entre André Luiz e Dona Laura, em espírito, é bom que se diga, porque isso tudo acontece, isso tudo ocorre em nosso lar, que é uma colônia espiritual próxima à Terra. É uma cidade de transição, né? Então André, conversando com ela, ele está curioso para saber os detalhes da vida lá no plano espiritual, nessa cidade de transição, nessa colônia espiritual. E ele pergunta, né, se a dona Laura poderia falar com ele sobre tantos deveres que todo mundo tem. Será que ela, dona Laura, tem algumas atribuições fora da casa? Né? André queria saber se ela tinha algumas atividades fora da casa. Né? Então, ela responde para André que sim, sim. Embora ela vivendo numa cidade de transição, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. Ela disse para André. Então, André, aqui a gente trabalha o tempo todo. Eu estou cuidando da casa, mas a gente já tem a atividade. Ela ainda disse para André assim, André, as almas femininas aqui em nosso lar assumem numerosas obrigações. Inclusive, André, a gente prepara para voltar à Terra ou então para ascender, para caminhar para um mundo melhor do que a Terra, mais alto que a Terra. Ora, gente, o que André está mostrando com esse diálogo? Que lá no plano espiritual, nessa colônia chamada Nosso Lar, todo mundo, inclusive ele está questionando as atividades da dona Laura. E dona Laura diz que eles estão ali, que estão se preparando para voltar na Terra, ou seja, para reencarnar na Terra. Ou então, como ela disse bem nesse texto, que eles estão preparando porque podem vir a renascer noutro plano mais alto do que a Terra, noutro planeta. Até porque nosso lar faz parte de muitas outras colônias que ficam próximo à Terra. É um local intermediário, provisório, né?
Agora, o que me chama a atenção é que quando a dona Laura responde, ela diz assim, as almas femininas. Ora, gente, nós sabemos, através dos ensinamentos de Allan Kardec e dos espíritos que fizeram o livro dos espíritos de Allan Kardec, que o espírito não tem sexo. Não existe sexualidade nos espíritos mais avançados, mais evoluídos, como aqui na Terra. Então a questão sexual, de sexualidade, para os espíritos não existe, porque não é necessário um processo natural de reprodução como aqui na Terra, né? E, entretanto, é bom que se diga que nosso lar, onde está se passando esses relatos de André Luiz, nosso lar é uma colônia, é uma cidade, é um local próximo e muito ligado ao planeta Terra. Então lá existem as pessoas do sexo masculino, do sexo feminino, né? Então existe essa disparidade sexual ainda, por isso ela diz assim, né? E André ainda pergunta para ela, dona Laura, será que a organização doméstica aqui em nosso lar é idêntica à organização doméstica que tem na Terra? Interessante essa pergunta, porque muitas pessoas que se acham aqui na Terra e que não são espíritas, e às vezes até espíritas, né? Acham que o mundo espiritual é totalmente adverso, totalmente diferente, não é? André queria saber, será que é a mesma coisa? Ela, segundo André Luiz, no livro, ela disse que ela mudou um pouquinho a expressão e disse que o lar terrestre é que de há muito se esforça para copiar o nosso instituto doméstico daqui. Interessante, né? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas acham que a coisa funciona aqui de origem terrena, e não é. Nós, como ela está dizendo, que nós aqui tentamos fazer uma cópia daquilo que ocorre no plano espiritual. Então nós podemos dizer que a intenção e o projeto de cada um de nós aqui na Terra é fazer semelhante àquilo que está no plano espiritual, né? E ela ainda diz o seguinte, André, os cônjuges, marido e mulher, lá na Terra, com raras exceções, estão ainda a criar o terreno dos sentimentos, a viver o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Ora, meus caros, se a gente observar os casais, a vida nas famílias, ainda é assim, não é? Ainda valoriza muito o sentimento da vaidade, né? O ciúme. O ciúme que eu digo não é o ciúme de marido e mulher, mas o ciúme de tudo, né? Isso é natural aqui na Terra ainda, nós observamos isso, até porque a Terra é um planeta ainda arraigado ao sofrimento, à maldade, aos prazeres mais inferiores, às condições menos evoluídas. E Dona Laura ainda diz assim, André, quando eu regressei da Terra para cá pela última vez, eu trazia, como é natural, muitas ilusões. Então ela tinha muito orgulho, né? Uma crise de um orgulho ferido, e logo ela foi indicada para ouvir instrutores e logo foi esclarecida, né? André perguntou para ela, a senhora poderia falar sobre essas instruções que a senhora recebeu aqui, né? Aí ela disse que um dos orientadores dela, muito versado em matemática, trouxe um exemplo para ela, dizendo que o lar é como se fosse um triângulo, ou melhor,
em um triângulo, especificamente o ângulo reto, aquele ângulo de 90 graus de um triângulo, né? Nas linhas, na horizontal e na vertical. E que a parte feminina é como aquela linha na parte vertical, formando o ângulo de 90 graus. E na horizontal, o homem. Entretanto, tanto a linha vertical quanto a linha horizontal, eles se encontram nesse ângulo, né? Então vem o sentido masculino no sentido horizontal e o sentimento feminino no sentido vertical. Ora, gente, isso é interessante porque existem sentidos e direções diferentes, mas tudo converge para o mesmo ponto, né? Essas marchas, uma vertical, uma horizontal, tudo caminha para o progresso, para um campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Ora, meus caros, o que ela está dizendo? Mesmo você tendo posições diferentes, todos os dois, tanto um quanto o outro, estão caminhando para o vértice, para o encontro dos dois, né? E ela diz assim, André, tem gente que ainda fala que a família é uma instituição ameaçada, que é uma instituição que está decadente, só que não é verdade, né? Nós podemos considerar isso, entretanto, André, que a rigor o lar é a conquista sublime que os homens, no todo, homem e mulher, né, vão realizando vagarosamente. Ora, meus caros, nós sabemos disso, até porque o próprio Cristo e o cristianismo sempre valorizou a família. Por que não valorizar? Não é? E ainda diz que a maioria dos casais aqui na Terra passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença, o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece despreparada. Quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza, se torna um tirano. É a verdade. Por isso vai acontecer, ou vão acontecer, os desentendimentos dos casais, tanto de um quanto de outro, né? Essas duas linhas divergentes, ou seja, uma na horizontal, uma na vertical, tentam em vão formar um vértice sublime, o encontro, o ângulo de encontro sublime, a fim de constituírem ou de construírem um degrau na escala grandiosa da vida eterna. Afinal, meu caro, diz ela, a união de um casal é extremamente santificada, porque é justamente ali que vai se formar uma nova família, um novo conglomerado de almas afins. André ficou observando e ouvindo aquilo e disse: Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ele diz, se a gente conhecêssemos tudo isso lá na Terra. Ora, André está lamentando não ter conhecido isso aqui na Terra, só que tem um detalhe, meus caros, existe religião para quê? Né? Não estou dizendo só o Espiritismo, não. Qualquer religião. A religião vai valorizar a família, a relação, vai fazer com que o marido e a mulher e a esposa se aceitem, se acatem um ao outro. A gente sempre usa aqui muito na vida cotidiana nossa, aquele termo engolir sapo, né? Muitas vezes você tem que fazer isso, né? E ela diz assim, André, isso é questão de experiência, isso o tempo vai mostrando. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por isso, meus caros, que a gente ouvindo ela dizer assim, a gente entende que o casal tem que ter tolerância para o sofrimento, para o desentendimento,
E não é qualquer picuinha, qualquer probleminha que eu vou cuidar da minha vida, ela vai cuidar da vida dela, e ele vai para lá, ela para cá. E aí, como é que fica o compromisso? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós viemos aqui na Terra e nós preparamos a nossa vida, nós participamos do projeto de vida antes de reencarnar, as uniões, a união entre marido e mulher já é pré-estabelecida, já é preparada. Ninguém se une a outra pessoa ao acaso, claro que não. Tudo é planejamento, tudo é programado. Né? E é claro que se nós estamos no planeta Terra, que é um planeta de provas, de expiações, de sofrimento, ainda existe muita maldade espalhada, a gente vai ter que tolerar isso, viver assim. Aqui não é um planeta de felicidade perene e eterna, com certeza não. E aí a dona Laura diz assim, André, por enquanto, raros casais conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas e nas suas paredes, com todo o coração e com toda a alma. Olha que ensinamento! Isso é fundamental. Quantos e quantos casais se degladiam, né? Muitas criaturas vulgares atravessam florida aquela região do noivado, né? Procuram-se mobilizando os máximos recursos do espírito. E daí dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. Entretanto, André, isso é trivial no dia a dia. O encanto é normal, mas o homem e a mulher comparecem ali na integração de suas forças sublimes. E é preciso que isso seja contínuo e que aquele período de noivado continue, não é? Quando recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam os corações. Isso é verdade. É a questão de falta de religiosidade. Ela ainda diz assim, não há concessões recíprocas, ninguém concede nada. Não há tolerância e, por vezes, nem mesmo uma mínima fraternidade entre um e outro. Apaga-se aquela beleza luminosa do amor que até então existia. Quando os cônjuges perdem a camaradagem e até o gosto de conversar. Ora, isso infelizmente nós vemos todos os dias. Não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves, em monossílabos. Por mais que se unam os corpos materiais, vivem as mentes separadas, operando em rumos totalmente opostos. Ora, isso é verdadeiro, claro. Nós vivemos isso no dia a dia. A experiência em viver, em observar ao nosso redor, é assim que se ocorre. Né? É assim que se ocorre. Né? E Dona Laura ainda pergunta, André, o que fazer então? O que fazer? Ela continua dizendo, na fase atual evolutiva do planeta Terra, André, existem na esfera carnal raríssimas uniões em que realmente são almas gêmeas, são almas afins verdadeiramente. Olha o que ela está dizendo, são raríssimas exceções, são raríssimas uniões. Então não vamos esperar aquele amor platônico, perene, total, não, isso não é comum, isso é raro. A esmagadora percentagem de ligações entre um e outro se deve a resgate de um passado. Então, é ali que vai acontecer os resgates. Eu convivi uma época, eu tive a grata felicidade de conviver com Chico Xavier.
E eu não esqueço daquela época que o Chico falou numa salinha dentro da casa de um amigo meu, eu estava presente, ele falou, olha, debaixo da mesma parede, entre as mesmas paredes, debaixo do mesmo teto, é onde nós resgatemos as maiores dívidas do passado. Então, por isso que a gente observa que muitos casais humanos estão fadados a verdadeiros fracassos, sob algemas do orgulho, da vaidade. E voltando àquela pergunta inicial de André, as almas femininas não podem permanecer inativas lá no plano espiritual, absolutamente. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. E aí entra naquela coisa que eu sempre digo, a mulher ela tem um papel extremamente nobre na família. Tudo é ela, tudo é a mamãe. Eu vou lá na mamãe, a mamãe resolve isso, eu vou ligar para a mamãe, eu vou conversar com a mamãe, eu vou pedir a opinião da mamãe. Então, é bom que se use isso. A mulher não pode ir ao duelo com os homens, tem que unir, tem que trabalhar junto. E a dona Laura ainda diz assim para André, nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão no lar para a mulher. Existe muita coisa além de ser só esposa. A mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. O homem toda a vida foi meio abrutalhado, meio áspero. Mas a mulher precisa conduzir aquela doçura do lar. Isso é belo. A função dela é assim. Dentro de casa, a inspiração. Fora de casa, a atividade, a luta do dia a dia, no trabalho de um planeta melhor. E assim, vamos então, nesse finalizar da nossa conversa aqui, imaginar tudo isso que acontece ao nosso redor e às vezes até dentro da nossa própria casa. Será que está ocorrendo um entendimento, uma aceitação, uma resiliência, uma humildade, uma simplicidade de acatar aquilo que o outro faz? Ora, quem está falando isso são pessoas, são espíritos, melhor dizendo, que estão no outro mundo, né? Afinal de contas, ninguém nasce aqui ao acaso, tudo é planejado, é de comum acordo, ninguém vem aqui obrigatoriamente. Ninguém. Nós viemos aqui porque nós precisamos vir aqui para crescer, para evoluir, para melhorar, para chegar em outros degraus da evolução. Ao encerrar, nós renovamos o nosso pedido que vocês cliquem no gostei, se inscreva no canal, divulgue. Isso é fundamental. Um beijo carinhoso no coração de cada um.